Hoje eu converso com o Lucas. O Lucas vem falar com a gente sobre antroposofia. Então, a antroposofia, ela traz pra gente toda essa vertente desse olhar sistêmico, né, de quando a gente pode de fato integrar o que é mente, alma, corpo, espírito, para a gente olhar também para as organizações e para nós como indivíduos, como sociedade. Eu vou chamar ele aqui para que a gente possa começar o nosso talk. Olá, Tudo bom, Lucas? tudo bom, Gi? Tudo? Que bom estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o convite, por Eu estar que aqui. agradeço, eu que Fico muito agradeço. feliz de poder trocar e aprender contigo, inclusive pela tua paciência aí de trazer um pouco mais também para mim, para que eu pudesse entender, para que a gente pudesse realizar esse papo. Então, muito obrigada de verdade. Assim, eu estou realmente apaixonada pelo tema e eu tenho certeza que quem nos assistir vai gostar bastante de aprender mais contigo também. Eu agradeço o convite, viu? A possibilidade não só de trocar com você, mas de compartilhar um pouco disso que eu sou apaixonado. Eu acho que é muito importante, né, Lucas, a gente conseguir que as pessoas comecem a entender mais sobre essas temáticas que são novos caminhos possíveis quando a gente fala do que é a gente pensar em maneiras inovadoras de fazer desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de pessoas, né? Até porque as Uhum. ferramentas que a gente vem utilizando até então talvez não estão trazendo aí de fato os resultados que a gente está precisando para construir empresas melhores para um planeta Super, melhor. super, super, super. E espero que os conceitos que forem trazidos aqui, que a gente for conversando, de alguma forma inspirem as pessoas, né, dentro do seu ambiente organizacional, porque de alguma forma a gente está conectado às organizações, né? Seja Sim, como consumidor, seja como um líder dentro do negócio, né? Às vezes até um dono de um negócio. E, naturalmente, a gente como ser humano já influencia bastante no sistema, então imagina uma organização, né? Então, sem dúvida, tem caminhos bem especiais para se percorrer nesse aspecto de tocar a sociedade e fazer uma transformação bem efetiva. excelente, Lucas. E para a gente poder conhecer um pouquinho mais, né, do teu trabalho e de ti, para a gente Uhum. poder começar, queria que tu contasse aí um pouquinho em um tweet, pode ser, eu gosto de fazer essa pegadinha com quem vem participar aqui das lives com a gente, de quem é o Lucas. Bom, eu tenho 33 anos, eu sou uma pessoa apaixonada por, por antroposofia, por desenvolvimento humano. Trilho, de certa forma, com muita profundidade, um caminho bem particular de desenvolvimento. E eu, dentro do possível, eu gosto de repetir isso, né? Eu busco fazer uma contribuição para a sociedade, para o mundo do jeito que está, dentro do possível, apoiar uma expansão de consciência. Ajudar de alguma forma a gente a chegar num patamar um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, percebendo que a gente está num longo processo, numa enorme jornada como sociedade, né? Então, em linhas macro, assim, acho que essa é a essência, né? Mas eu, enfim, venho de uma família bem pequena, de muitas que me deu assim muito amor e muitas oportunidades. Então, ao longo do tempo, eu venho colhendo que fazendo minha jornada, né? E de certa forma encontrando espaços de devolver, né? Seja por ações, por partilhas de conhecimento, pela minha máxima expressão que eu vejo que é dentro do ambiente organizacional. Então é mais ou menos isso. Esse Muito bom. eu sou eu, né? Eu gosto de fazer essa pergunta do quem você é, né? Porque não é necessariamente o que você faz. E aí, Exatamente. né, a gente acaba confundindo um pouco esses, esses pontos, assim, eu acho que é muito bacana a gente trazer muito essa coisa da essência, que foi o que você trouxe, para que a gente possa criar conexão, né? E o nosso papo ao longo aí, as pessoas vão começando a entender que de fato vai se tratar sobre isso também. E Lucas, agora falando um pouco de como tu atuas, queria entender quais são os principais pilares, né, do teu trabalho hoje dentro desse sistema do que é o desenvolvimento organizacional e o Uhum. desenvolvimento do indivíduo. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre como a antroposofia enxerga tanto o ser humano como a organização, mas de forma macro é realmente apoiar o sistema de uma forma bem integral para que ele busque uma qualidade de maior saúde, né?
Então, quando a gente olha o ser humano, por exemplo, você fez essa pergunta, né? Quem é você, Lucas? E normalmente as pessoas vão para esse lugar de falar o que elas fazem, né? Isso também, de certa forma, é elas, mas existe algo muito além do que ela faz como trabalho e do que ela tem como rotina. Dentro das organizações é a mesma coisa e dentro da vida de um ser humano e de um grupo é a mesma coisa. Então, de certa forma, eu como facilitador, e aí eu costumo dizer que eu sou um conjunto de algumas coisas, né? Eu me coloco às vezes como um facilitador, como um consultor, como um professor, como um psicólogo, às vezes até por trazer esses conceitos que estão associados a verdades primordiais, até um pastor, né? Então, assim, um pouco desses elementos de alguma forma me coloca como uma figura para apoiar um indivíduo, um grupo e uma organização a responder às perguntas que eles trazem ao longo da jornada deles. Então, naturalmente, dentro dessas perguntas, são perguntas que podem estar relacionadas a uma dinâmica mais sutil de cultura, e aí a gente atua bem forte apoiando o grupo a redefinir um propósito e os elementos fundamentais disso que vai ser a cultura, né, dessa expressão sensível que está por trás da empresa. Às vezes chegam questões relacionadas à interação entre pessoas. Então, às vezes o grupo não está numa vibe legal, conflitos estão existindo, a comunicação não está acontecendo como deveria, o clima está pesado. Eu estou trazendo mais o lado da doença, porque isso é o que mais chega, né? E também, às vezes, é uma questão relacionada ao dia a dia, ao processo, aos fluxos de trabalho. E também como isso, de certa forma, na relação em si, gera um valor para a sociedade. Então, são várias perguntas, mas é realmente trazendo, apoiando aquele sistema como um todo, de forma bem integral, né? Então, desde planejamento estratégico até team building, né? Ajudando os grupos a ganhar um pouco mais de fortalecimento, né? De saúde e produtividade. Então, é uma visão bem abrangente. Parece que não, mas é bem abrangente mesmo. Uhum. Mas parece que sim. Quando você me perguntar, eu vou falando, mas pode me interromper, porque eu falo bastante, viu? Então. Pode falar bastante. A gente está aqui para te escutar. Então, quanto mais quiser compartilhar para a gente, melhor. Dentro desse teu pilar da antroposofia, eu queria entender. Eu sei que tu atuas em outras frentes, né? A antroposofia sempre aí como uma base também para que tu faças esses desenvolvimentos organizacionais individuais e para os indivíduos. Mas o que eu queria entender é como que surgiu o teu interesse na antroposofia e também o que é antroposofia, né? Para quem ainda é leigo no assunto, eu sou leiga no assunto. Daí, para deixar todo mundo alinhado, acho que seria legal contar um pouquinho da tua história em relação à antroposofia e também o que ela é. Tá bom. Eu vou começar pela antroposofia, que é anterior a mim, né? Então, basicamente, a Terra teve a presença aí, foi habitada por um ser bastante iluminado, um ser que não só tinha uma capacidade intelectual muito grande, mas era um ser iniciado, né, com uma certa clarividência. E ele, de alguma forma, estudou muito o ser humano, a natureza humana, e explorou essas grandes questões que a filosofia, os grandes filósofos exploraram, né? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde a gente vai? Qual é o propósito de tudo isso? E assim por diante. E aí, nesse caminho, ele fundou a antroposofia. Ele viveu de 1824 a 1860, mais ou menos, a 1920, 24, alguma coisa assim. E ele fundou a antroposofia, que a antroposofia é uma ciência sobre o ser humano. É um conhecimento sobre o ser humano. Só que a antroposofia, quando ela se propõe a estudar o ser humano, ela realmente vai muito profundo. Ela começa percebendo o ser humano como um ser composto de corpo, alma e espírito. E, naturalmente, quando a gente olha o corpo humano, existem leis associadas a isso. E aí, naturalmente, se a gente quer fortalecer o corpo, cuidar do corpo, a gente precisa respeitar essas leis. Então, por exemplo, isso já está mais próximo da nossa realidade social, quando a gente se alimenta, quando a gente dorme bem, quando a gente descansa, quando a gente toma um banho, quando a gente escova os dentes, a gente está de alguma forma prezando pelo nosso corpo. Mas o ser humano também é composto de alma, e aí a alma como uma base capaz de fazer com que a gente vá para o mundo, interaja com o mundo, crie um mundo particular em si. E aí, naturalmente, à medida que a gente está criando esse mundo particular, a gente pode, de alguma forma, cuidar para que a gente, dentro desse nosso universo, tenha saúde. Então, tem leis específicas para cuidar da alma.
e o espírito humano como aquela partezinha bem sutil, mas capaz de fazer com que a gente se conecte, primeiro se perceba como uma individualidade, e a partir dessa autopercepção, essa autoconsciência, a gente consiga se conectar com as várias questões, situações, objetos e outros seres do mundo, e a partir desse encontro buscar a verdade, o sentido, o significado por trás das coisas. E aí, naturalmente, ele foi muito profundo e ele trouxe conhecimentos assim primorosos. E, de certa forma, o que distingue a antroposofia dos outros grandes conhecimentos que a humanidade tem, na minha visão, é que a antroposofia ela foi de forma prática para o mundo, né? Então, o próprio Steiner, ele pegou esse conhecimento e ele levou de forma prática para alguns campos. Então, primeiro que ele começou, ele bolou uma teoria que chama trimembração social, que na época, antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, ele apresentou para o imperador austro-húngaro, e é uma visão super interessante da sociedade, uma forma da sociedade se organizar em três organismos, e aí, naturalmente, corpo, alma e espírito, né? Essa trindade. E, de alguma forma, isso conversa muito com a essência humana. Aí, depois, ele foi e desenvolveu o que são hoje os preparados biodinâmicos, e aí é toda a base da biodinâmica que mais tarde gerou tudo que a gente conhece hoje de orgânico e grande parte desse movimento ecológico. Ele também foi responsável por criar a medicina antroposófica junto com uma outra pessoa chamada Ita Wegman. Ele, enfim, atuou em várias frentes e de alguma forma decupou esse conteúdo para que ele fosse usado de forma prática. E aí uma pessoa que estudou bastante essa antroposofia não teve a oportunidade de conhecer ele, chamado Bernard Livergood, um holandês. O Steiner é austríaco, né? Um holandês, ele decupou esse conhecimento para o universo organizacional. Então, quando eu entro em contato com as organizações, eu, de alguma forma, levo esse conceito, porque a antroposofia e a antroposofia aplicada nas mais diversas áreas é um caminho de conhecimento. Então, por um conhecimento, a gente, de alguma forma, ganha propriedade, não só como líder, mas como grupo, para fazer as mudanças necessárias que o sistema precisa para que ele trafegue e caminhe na direção da saúde, entendeu? Porque se a gente olha para um ser humano, a gente naturalmente percebe aquilo que o corpo, a alma e o espírito humano precisa nas várias fases da vida para que ele seja extremamente a sua máxima expressão, né? Então, uma criança, quando a gente olha uma criança, fala assim, o que fisicamente, animicamente ele precisa quando ele está entre os 7 primeiros anos? É uma base de coisas. O que ele precisa quando ele está dos 7 aos 14 e assim por diante? Mesma coisa para um adulto e mesma coisa para uma organização. E a gente costuma dizer, aí pegando como é que eu entrei nesse universo, né? A gente costuma dizer que a antroposofia ela chega para as pessoas, né? Não ao contrário, né? Então, de alguma forma, quando provavelmente minha alma estava pronta, uma grande amiga minha topou com a antroposofia. Ela começou a fazer uma formação de uma consultoria que foi uma das principais difusoras desse conhecimento aqui, não só da antroposofia, mas do contexto organizacional, que chama Adigo. E aí, quando ela me mostrou o material, eu falei, nossa, o que é isso? Isso é tudo a ver comigo. E aí, por volta dos 24 anos, eu comecei a estudar isso. E desde então venho me aprofundando e vivendo a partir desses conceitos. Então, basicamente é isso. Bonita a jornada e toda a construção, e saber que já faz tanto tempo também que tu tá vivendo, né, essa realidade da antroposofia na tua vida. E Super. eu acho isso muito legal, assim, porque eu não tinha te perguntado isso antes, né? Eu achei que era mais recente, mas é algo que realmente é parte já da tua essência, né? Também, É essa questão super parte. da antroposofia. Eu costumo dizer que desde muito cedo eu atuo com questões, porque a antroposofia, de certa forma, as pessoas que se aproximam da antroposofia, elas se aproximam das grandes questões da humanidade, né? E elas se aproximam do ser humano. Então, quando eu vou para um ambiente organizacional, eu vou para olhar e cuidar de pessoas, né? E esse que é a grande questão, né, que está por trás, né? E, de alguma forma, fazer e apoiar essas pessoas para que elas se percebam, num primeiro momento, sintam a si, sintam o ambiente, e aí elas estão habilitadas
a, de alguma forma, transformar o ambiente que elas fazem parte. E esse é um caminho que a gente chama, em essência, que é um caminho de liberdade. Então, desde muito cedo, antes mesmo de conhecer a antroposofia, eu já estava muito forte nessa busca, de alguma forma, por contribuir com tudo isso, né? Então, eu não sabia, mas eu estava querendo apoiar, não só construir um caminho para mim de liberdade, mas apoiar outras pessoas num caminho de ganho de liberdade. Então, quando tudo isso, de alguma forma, encontrou, aí foi um casamento, de fato. Eu acredito na sincronicidade de tudo, né? Então, certamente a linha do tempo aí, a linha da vida fez com que vocês se conectassem de maneira a realmente trazer essa verdade à tona. E agora, eu até não te mandei essa pergunta antes, né, Lucas? Mas é que me surgiu assim, Tá? tu entendes que a liberdade, ela tá muito relacionada ao ser. Não sei se Certo. ressoa para ti isso. Assim, porque eu acho que a liberdade, a gente hoje, diante da sociedade que a gente vive, a gente costuma associar ela muito a um lugar, a um espaço, né? Mas Uhum. a liberdade, eu acho que a gente está trazendo aqui, acho que é legal a gente deixar isso bem claro, ela se trata do ser em essência, né? Sim, De vibrar o teu espírito, a tua alma. Eu acho que é isso também sim, que sim. ressoa como liberdade, né? Faz sentido? Faz super sentido. E aí, sendo mais sutil e pragmático, liberdade para mim é que, de certa forma, a gente tem que ser livre para se expressar no mundo. Cada ser humano vai perceber o mundo, vai formar um mundo particular em si e vai expressar isso por uma vestimenta, por uma comida que faz, por uma coisa que fala e por um talento realmente que coloca no mundo de uma forma muito particular, né? E eu acho que essa é a essência, assim, né? Da gente ser livre para colocar no mundo aquilo que é nosso, que é inato, ou que a gente de alguma forma nasce com, né, com aquela habilidade, aquela competência, aquela qualidade que é única, ou aquilo que a gente de alguma forma vem lapidando ao longo da vida na interação com o outro, né? Mas é esse espaço realmente de expressão, né? Só que você falou do tempo atual, né? É natural as pessoas confundirem um pouco, a gente pode depois entrar nisso, porque a nossa sociedade, os indivíduos e as organizações, elas estão muito doentes. E elas acabam, de alguma forma, deturpando essas bases primordiais. Então, a liberdade que deveria estar num campo de pensamento, de expressão cultural e espiritual, ela caiu no campo econômico da sociedade. Então, hoje, por exemplo, tudo dentro das organizações. Então, uma pessoa entra numa organização, ela quer se expressar, ela tem um talento, ela quer colocar aquilo à disposição da organização, mas a organização vira e fala assim: olha, eu vou patrocinar o seu desenvolvimento, desde que tenha relação com aquilo que a gente faz como atividade principal. Então, o que deveria ser uma expressão super bacana, assim, algo que não só para a organização, para o indivíduo, mas para a sociedade, algo extremamente produtivo, a organização, por não estar bem, não estar saudável, ela acaba limitando aquele potencial. E outra coisa que acontece muito é que, como reflexo disso, as pessoas estão confundindo um pouco liberdade com libertinagem, que eu chamo, né? Porque, de certa forma, a minha liberdade ela vai até o limite do outro, né? É onde se inicia e termina os direitos e deveres do outro, né? Uhum. Mas depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Perfeito. Lucas, e dentro desse olhar sistêmico, né, que a gente já está começando a abordar um pouquinho, né, do que é essa integração de corpo, alma, espírito, tu acredita que Tá? isso realmente pode ser incorporado nas organizações? E como que essas organizações podem ser espelhos do ser humano? De que forma isso pode acontecer? Tá. De certa forma, eu sou bem pragmático nesse aspecto, tá? Porque quanto mais a gente, como indivíduo, vai ganhando consciência e conectando os pontos e percebendo aquilo que está acontecendo não só dentro da gente, mas fora, eu Uhum. sinto que esse caminho é, de certa forma, vital. Não há como você fazer negócio e não há como você pensar numa organização longeva, porque no fundo uma coisa é você ter uma visão de curtíssimo prazo. E aí, naturalmente, de curtíssimo prazo, qualquer coisa funciona e a gente sabe que sucesso e de alguma forma, né, sucesso financeiro não simplesmente está associado a uma grandeza espiritual, né? A
gente pode ter uma pessoa imatura a nível espiritual e a nível social, com pouca consciência, mas ter muita prosperidade financeira. Mas quando a gente fala de uma expansão de consciência, a gente vai começando a conectar os pontos, e aí naturalmente algumas variáveis entram na equação. Não é possível para mim uma organização fazer sucesso e de alguma forma deixar um legado e ser longeva e gerar recurso, mas não só gerar recurso, né, dentro desse contexto, sem alinhar corpo, alma e espírito. E também respondendo a sua pergunta, de forma bem pragmática, as organizações elas são espelho do ser humano, elas são espelho do corpo, da alma e do espírito humano, e eu já explico um pouquinho mais isso. E de alguma forma as organizações são espelho da falta de integração também dessas três dimensões. Então, vamos supor, né? Se eu, no meu universo particular, sou extremamente imaturo emocionalmente, e aí vamos pegar como exemplo, né? Eu me deparo com uma situação, eu fico muito desequilibrado e naturalmente a qualidade da minha decisão ela é ruim. E aí, naturalmente, uma organização como espelho disso, a gente vai ter um ambiente, um clima organizacional pesado, instável, um clima organizacional que oscila demais. E, naturalmente, a qualidade das decisões que aquele grupo toma vai ser muito parecido com o que aquele indivíduo toma. O que dificulta a gente perceber que é um espelho preciso é porque as pessoas são completamente diferentes entre si. Então, se todas elas fossem iguais, a gente ficaria mais claro da gente perceber o que, por exemplo, uma pessoa, quando ela é imatura emocionalmente, ou quando ela é confusa a nível de pensamento, ou quando ela não tem clareza do seu propósito, qual que é o impacto disso dentro de uma organização. Então, por exemplo, né? Muitas vezes eu chego para uma organização, começo a fazer um trabalho, e os donos, ou os principais líderes, não têm clareza do propósito, ou a organização nasceu com propósito e hoje isso já está um pouco nebuloso. É como se ela precisasse repensar um pouco mais o porquê que ela existe, né? E qual que é o objetivo de futuro e tudo mais. E naturalmente uma empresa faz isso porque estrategicamente faz sentido. Para um plano estratégico, o plano estratégico nasce de uma visão muito clara, né? Então, se eu não tenho uma visão muito clara, e uma visão muito clara nasce de uma clareza de quem eu sou hoje. E aí essas coisas vão se conectando, né? Mas, exemplo, né? Se as pessoas que estão associadas àquela organização, elas têm dúvidas sobre quem elas são, e elas têm dúvidas sobre onde elas querem chegar, ou que tipo de futuro elas querem construir, como elas querem ser reconhecidas, que legado elas querem deixar, elas vão criar uma organização muito confusa a nível de identidade. E que naturalmente vai ser confusa a nível de identidade, vai ser confusa a nível de estratégia, que vai gerar confusão a nível de relações, de ambiente, que vai gerar confusão em relação a processos, e que naturalmente a gente está caminhando para uma organização que vai ser penalizada a nível de recursos. E se isso se perdurar ao longo do tempo, ela está caminhando para falência. Não sei se ficou clara essa sequência. Se você quiser, eu explico, porque aí a gente entra em específico qual é esse espelho que existe entre esses dois. Gostaria? Eu acho porque as pessoas hoje falam muito sobre abundância, prosperidade, né? A gente tem muita questão do mito da escassez, de tudo. E eu acho que quando tu trazes muito essa questão do viés, do entender quem você refletindo isso como espelho, né? Para todo o comportamento da organização. E que isso, de fato, vai diretamente influenciar no quanto essa empresa está gerando de lucro. E aí a gente está falando de empresas realmente que precisam ter lucro, né? Elas precisam existir. Para existir, elas precisam, de fato, se sustentar financeiramente, sustentar as pessoas que fazem parte dessa organização. Então, eu acho que é até legal tu trazeres este olhar também dentro da antroposofia, dentro dos teus estudos todos de desenvolvimento organizacional, porque eu acho que até para a gente quebrar alguns conceitos limitantes aí que a gente tem hoje do que é ser abundante, do que é escassez. E eu acho que essa relação aí com toda essa questão também financeira precisa ser ressignificada, sabe? Pela sociedade, e diretamente isso vai influenciar com certeza
a lucratividade e produtividade das empresas. Então, acho que se tu puder trazer esse viés, o entendimento dentro dos teus estudos, acho que pode ser bem importante, sim, para as pessoas que estão nos escutando. Tá bom. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de um ser humano, qual que é a visão que a antroposofia ajuda a gente a ter sobre a natureza humana, tá? Seria ideal mostrar num flip chart, né? Desenhar de fato, porque pode ser que fique um pouco confuso, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Mas, basicamente, existem 4 grandes corpos que compõem a essência humana, tá? E isso eu não digo só porque eu estudei, mas eu digo para vocês porque eu medito sobre isso. Então, outra coisa que é importante do meu caminho é que quando eu tinha 29 anos, eu comecei a vivenciar o universo da meditação pelo Vipassana, que é uma meditação bem intensa. E, enfim, de tempos em tempos eu faço um retiro e aí, naturalmente, eu tento observar todos esses conceitos dentro da moldura do meu corpo, né? Então, isso tudo que eu vou falar para vocês, eu já vivenciei a nível de bem profundo. Então, basicamente, assim, o primeiro grande nível é corpo físico, certo? Então, nada mais claro do que a gente perceber que todo ser humano tem um corpo físico e, naturalmente, é um corpo que ocupa espaço, que tem forma, certo? Que tem peso, que sofre influência da gravidade e assim por diante, ok? Beleza. Só que se a gente fosse só o corpo físico, a gente seria um cadáver, certo? Existe algo além de um corpo físico. É o que a gente chama desse corpo, esse segundo corpo, que é o corpo vital, o corpo etérico. Que a imagem arquetípica que está por trás dele é, por exemplo, um ser humano dormindo. Quando uma pessoa está dormindo, ela está simplesmente com o corpo físico e o corpo etérico. A alma, aquilo que anima o corpo, não está presente. E aí a gente não vai agora falar onde ela está, mas ela não está presente. E aí, teoricamente, a gente tem essas duas partes. Falando da parte da biomimética, né? Quando a gente fala de corpo físico, a gente está fazendo um paralelo aqui com o reino mineral. Então, se a gente entender o reino mineral, a gente entende profundamente a natureza e as leis que regem o corpo físico. Quando a gente olha o corpo etérico, o corpo de energia vital, a gente está olhando muito a parte do reino vegetal. Então, o corpo vital, ele é capaz, por exemplo, de proporcionar regeneração, crescimento, reprodução para o ser humano, certo? E as leis que se aplicam ao corpo vital também se aplicam ao reino vegetal, certo? Só que quando o ser humano acorda, surge um terceiro corpo, que é o corpo astral ou anímico, que, de certa forma, é o paralelo para a alma humana. E dentro dessa alma humana tem uma qualidade, uma realidade ali dentro, que a gente pode olhar e fazer um paralelo com o mundo animal. Então, por exemplo, quando a gente olha um cachorrinho, ele tem alma, ele tem algo que o anima, que anima o corpo dele, que possibilita que ele interaja com o mundo e faça as coisas acontecerem, certo? E aí, naturalmente, o que a gente percebe? Que ele pensa, ele sente e ele se coloca no mundo, ele tem um instinto, tá? E aí tem algo que surge além desses 3 corpos que nos diferencia de todas as outras coisas que estão aí fora, que é a nossa individualidade, que é o nosso eu. Só o ser humano consegue se auto-perceber e só o ser humano consegue, ao longo do tempo, construir conhecimento, se conectar com as coisas a nível de verdade e, a partir disso, se influenciar, se transformar. Então, esses 4 corpos, eles de alguma forma são muito perceptíveis dentro de um processo meditativo. Eu consigo observar essas coisas com muita tranquilidade. E aí, o que a gente percebe? Esses 4 corpos, e aí, naturalmente, a gente já... Depois eu entro, deixa eu trazer a organização, e aí eu entro o que significa interação e saúde e doença para cada um dessas perspectivas. Mas, da mesma forma, a gente cria as organizações na nossa imagem e semelhança. Então, a organização também tem um corpo físico, como o corpo físico do indivíduo. E o ser humano tem esses 4 corpos, a organização também tem. Então, a organização tem o seu corpo físico, que é o seu universo de recursos. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente vê um escritório, vê parede, vê cadeira, vê caneta, vê produto, vê matéria-prima, ou seja, toda a natureza do corpo físico da organização.
Só que se a organização fosse apenas a estrutura, os recursos, ela seria um cadáver. Existe algo que a anima, como um corpo etérico, que a gente chama na natureza organizacional, que são os fluxos de atividade, os processos. Então, naturalmente, quando a gente começa a interagir com a organização, a gente vê que existe um fluxo de atividades que mantém aquilo funcionando, como no ser humano, no corpo etérico, como que no meu corpo etérico eu tenho um processo vital que evita a putrefação do meu corpo, que faz a digestão, que faz a produção de células, que cuida do sistema imunológico, eu tenho uns processos que cuidam de comercial, que cuidam de produção, que cuidam de comunicação, que cuidam de uma série de coisas para que a organização funcione. E muitas vezes, quando a organização é muito grande, a gente não precisa estar lá para o processo funcionar. Da mesma forma que quando a gente come alguma coisa, a gente não precisa cuidar para que a nossa comida seja digerida, certo? Então, as mesmas leis se aplicam, certo? Da mesma forma que a organização, o indivíduo se anima, a organização também se anima, a organização também tem uma alma, ou seja, ela tem interações, ela tem pessoas, ela tem um conjunto de interações que gera uma alma, que anima aquele sistema. E não só as interações dentro do ambiente, mas também as interações que acontecem fora do ambiente, entre fornecedores, dos colaboradores com os clientes e assim por diante. Só que a organização também, como ser humano, tem essa quarta esfera, que é a sua individualidade, que a gente pode chamar do eu, né? Que é aquilo que carrega a história da organização, que carrega a sua visão, o seu propósito, os seus valores, o seu sentido de existir, que é o que a gente chama da identidade da organização. Então, é a mesma coisa. Se todas as pessoas dentro de uma organização fossem exatamente iguais, a gente conseguiria perceber muito claramente esse espelho. Por exemplo, se todas as pessoas, no caso dentro da empresa, elas tivessem muita aversão à mudança, ou se elas fossem muito presas ao passado, provavelmente a organização ela teria muita dificuldade de inovar, certo? Se todas as pessoas dentro de uma organização fossem muito pragmáticas, se todas as pessoas elas tivessem um pragmatismo, ou seja, um jeito muito cartesiano de fazer as coisas acontecerem, né, muito processual, a organização, como consequência, seria muito burocratizada, certo? E aí, naturalmente, quanto mais a gente entende o ser humano, mais a gente percebe que esse espelho acontece, entendeu? Esse espelho vai acontecendo e vai se manifestando. Então, fez sentido essa imagem? Total. É muito legal de olhar por essas perspectivas, por essas lentes. Eu tô realmente encantada, assim, eu poderia ficar te escutando falar, porque faz muito sentido a analogia, sabe? Eu não tinha ainda tido a oportunidade de escutar dessa forma, mas realmente quando a gente entende dessa forma, reverbera ainda mais a gente olhar, né, para essa realidade de organizações e indivíduos como espelho do mundo de forma geral, né? A gente fala muito aí também conectado com as organizações vivas, com teoria de Gaia, com tudo que a gente vem falando já, bem conectado com essa parte biomimética. E aí a gente encontra agora essa parte da alma mesmo, né? Que aí a gente entende mais ainda do porquê que a gente tem que fazer dessa forma, quando a gente falando aí de reinventar de fato as organizações. E aí, acho que tu já trouxe um pouquinho dessa questão dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal e humano, quando a gente está falando de indivíduo e organização, porque eu achei muito bacana que na natureza isso é muito claro, e às vezes para a gente, como indivíduos, como organização, a gente não consegue de fato classificar isso, fazendo conexão com esses reinos, né? E como é importante que a gente possa integrá-los para a gente entender um processo de mudança saudável. E aí, eu queria te perguntar justamente isso, assim, né, Lucas? O que seria esse processo de mudança saudável quando a gente está conduzindo essa transição da empresa? E o que é um processo doente? O que é um processo com saúde, né? Como é que a gente pode entender Diferenciar, né? como é que está a minha empresa, sabe? Quais exames eu preciso fazer para entender isso? Que remédios eu preciso dar para ela? Como é que funciona? Show.
Bom, sempre antes de falar da organização, vamos olhar para o ser humano, tá? Então, o que que seria um ser humano fisicamente doente, certo? Então, quando a gente. E aí, naturalmente, a gente precisa entender se a gente está falando de uma criança, de um adolescente, de um idoso, né? Então, naturalmente, assim, quando a gente olha o corpo humano, a gente percebe quais são as características que nos colocam como saudável ou doente a nível físico, certo? Quantidade de gordura, certo? Que eu tenho ou não tenho. Se, por exemplo, a cor da minha pele, o meu peso frente ao meu tamanho. Então, tem vários elementos que a gente consegue entender se aquele ser humano está saudável ou está doente a nível físico. Então, físico eu não queria nem levar muito tempo para poder decupar, porque é mais fácil da gente entender, tá? Mas, naturalmente, tudo que acontece nos níveis acima vai influenciar os níveis abaixo. Então, eu já explico isso já daqui a pouco, que aí eu voltar um pouco. Então, assim, quando a gente olha a alma do ser humano, quando a gente, por exemplo, olha o corpo etérico, né? O corpo etérico é o corpo da vitalidade. Então, naturalmente, tem coisas que a gente faz ou deixa de fazer que, de alguma forma, contribuem com a nossa vitalidade. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas, né, quando elas são jovens, ou mais novas, né? Elas, por exemplo, por volta dos 20 e poucos anos, elas vão para a faculdade, trabalham, saem à noite, certo? E mesmo assim elas encontram energia para fazer tudo de novo, né? Por incrível que pareça, né? O corpo, ele rapidamente se regenera. Quando a gente vai passando, quando o tempo vai passando, o nosso nível de vitalidade vai ficando cada vez mais rarefeito. Então, quando a gente olha a vitalidade, a gente percebe que tem coisas que a gente faz que aumentam a nossa vitalidade. Então, naturalmente, tem exercícios, mas, por exemplo, se a gente dorme bem, se a gente faz exercício físico, se a gente tem uma rotina, então rotina é muito associado à vitalidade, tá? A gente, de alguma forma, cria um ambiente de saúde para a gente, certo? Se eu sou uma pessoa que eu não tenho rotina, se eu vou dormir muito tarde, se muitas vezes eu não presto atenção na minha respiração, se eu não tomo sol, certo? Essas são coisas, né, que fortalecem a vitalidade ou enfraquecem a vitalidade. E aí, naturalmente, a gente vai percebendo, porque a pessoa ela vai, quando ela não tem, ela perde vitalidade, isso afeta a memória. Então, por exemplo, quando a gente está muito cansado, a gente não consegue pensar direito, né? Quando a gente está com baixa vitalidade, a gente tem pouca força de vontade. Quando a gente tem baixa vitalidade, isso é recorrente, a gente abre espaço para uma doença. E aí, naturalmente, a gente, nesse caminho, busca entender quais são as fontes da perda de vitalidade. Porque dentro do caminho de busca de saúde, tanto do indivíduo quanto da organização, a gente não olha para a doença ou para o sintoma, muitas vezes. A gente busca entender o que causou o desequilíbrio desses corpos. E o que de alguma forma precisa ser feito para ele restabelecer saúde, tá? A nível anímico, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente percebe que tem coisas que estão associadas à saúde, tem coisas que estão associadas à doença. Por exemplo, quando a gente fala da alma humana, a gente está falando muito do pensamento, do sentimento e da vontade. Uma alma fraca é uma alma que tem um pensamento muito confuso, o pensamento da pessoa ele é muito disperso. O pensamento da pessoa, ele é muito, ela de alguma forma, ela não consegue influenciar muito e aí naturalmente ele de alguma forma leva a pessoa para ficar remoendo alguma situação. E quando a gente fala de neurose, o ser humano neurótico, e de alguma forma todo mundo é um pouquinho, né? Porque a gente não tem domínio do nosso pensamento e ele fica remoendo as coisas. E isso é uma alma que está se enfraquecendo. Outra coisa de uma alma doente é uma alma que tem uma certa instabilidade emocional. Então, uma pessoa que não tem uma força para lidar com as situações da vida, e aí, naturalmente, o que a gente espera de uma criança? Vamos supor que uma criança perca os pais. Aquela situação é muito forte para a alma dela, então natural que ela tenha um choque emocional muito grande. Agora, se a gente está falando de um adulto, e um adulto, acontece de um adulto perder alguém importante, ele vai ter um abalo emocional, mas a forma com que a alma dele lida com aquela situação, espera-se que seja diferente, tá? Então, naturalmente, quando a gente fala de um adulto, espera-se para uma alma saudável, uma certa maturidade emocional,
e também vontade no sentido de força de vontade, de coragem para lidar com as coisas. Então, quando a gente fala de alma, quando a gente fala de alma, a gente está falando de pensamento, sentimento e vontade, certo? E aí, naturalmente, uma mente confusa, perturbada, pouco atenta, pouco focada, é sinal de mais tendendo à doença, tá? Quando a gente fala de saúde ou doença, é que essa conjuntura, de certa forma, ela cria o espaço para a doença, tá? Então, uma pessoa instável emocionalmente, no caso de um adulto, né? E também uma pessoa com baixa força de vontade, certo? Então, também são indícios de uma alma mais alinhada e aberta a criar esse espaço de doença, tá? E a nível de eu, o que a gente espera? Se a gente for olhar a trajetória que o eu percorre ao longo da vida, a gente nota que ao longo da vida existem vários momentos em que o eu ele acessa uma crise para que ele possa se desenvolver, se auto-perceber. Então, naturalmente, quando a gente pergunta para uma pessoa de 12 anos qual que é o seu propósito de vida, quem é você, provavelmente ele não vai saber. Porque, de certa forma, é como se ele não tivesse nem os elementos físicos, anímicos e espirituais para poder chegar nessa resposta. Mas quando a gente pergunta isso para um adulto, isso está mais próximo da realidade dele. Então, naturalmente, quando a gente fala de saúde, doença a nível individual, se dentro da biografia associado, né, fazendo uma análise do eu, será que isso, né, o fato dele não estar próximo de uma autopercepção, de uma autoconsciência de si próprio, isso deveria representar saúde ou doença, tá? Então, naturalmente, né, quando a gente conversa com alguém, e aí uma coisa que eu queria reforçar é assim, essa conjuntura dos 4 corpos, depende, e aí a gente tem um efeito cascata, né? Esse contexto, né, quando a gente olha, naturalmente percebe que algumas coisas acontecem ou deixam acontecer a nível de corpo, alma e espírito, que inclinam o ser humano à doença. E aí, só para trazer uma imagem, que é o seguinte, por exemplo, se uma pessoa a nível de eu, existe uma cascata que vai acontecendo, tá? Então, o que acontece a nível de individualidade do eu afeta a alma do ser humano e aquilo abre espaço para afetar o corpo do ser humano. Mais precisamente, o que acontece a nível de individualidade vai afetar o pensamento, as emoções e a vontade, que vai afetar o corpo etérico, o nível de energia e vitalidade, que afeta o corpo físico, e aí a gente vê a manifestação de uma doença, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa ela vira para sua história, para sua vida, né? E aconteceu alguma coisa na história dela que foi muito difícil e ela não consegue, de alguma forma, se reconciliar consigo mesmo ou com um eventual agressor ou com uma situação que aconteceu, ou ela olha para o tempo em que a gente vive e ela não se identifica com esse momento existencial da humanidade e ela de alguma forma ela tem dificuldade de integrar essas coisas, isso fica em algum lugar do campo dela, certo? E sempre que aquilo passa pela mente, sempre que aquilo passa no campo dela, isso de alguma forma vai... E aí, naturalmente, aquela situação está na história, pum, passou pelo pensamento, vai desembocar uma série de sensações extremamente desagradáveis. E aí, naturalmente, essas sensações desagradáveis, esse emocional desagradável, vai impactar um nível de saúde, nível de vitalidade, em primeiro lugar. Então, é como se a energia, a vitalidade dela caísse. E aí, naturalmente, a gente vê isso fisiologicamente, quando uma pessoa, quando ela está triste, ela fica para baixo, né? O corpo dela meio que quer descansar, quer dormir, entre aspas, quer morrer, né? Então, naturalmente, a gente percebe que algo aconteceu, um choque lá atrás, um trauma, uma situação específica a nível de individualidade. Isso vai afetar o pensamento, que vai soltar uma série de emoções, que vai abrir espaço a nível vital, que vai abrir espaço para uma doença. Então, bem específico, por exemplo, hoje em dia, o impacto muitas vezes que a gente tem dentro das organizações de estresse e de ansiedade é tamanho, que muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de se identificar com tudo isso. Isso gera um peso muito grande a nível de pensamento, de preocupação, gera um ambiente muito hostil, emocional. Isso afeta o sistema nervoso
E aí, naturalmente, a comunicação do pensar, do cérebro, com todos os órgãos fica comprometido. E aí, naturalmente, a pessoa, imagina que a energia que precisa ser voltada para o estômago, para o rim fazer o seu trabalho, ela naturalmente está voltada para fora. E aí isso abre espaço para uma doença. E aí, naturalmente, a gente vê os processos, enfim, deixando de acontecer e aí as coisas, em termos de doença, surgindo. Não é diferente dentro de uma organização. Então, quando a gente entra numa organização, por exemplo, quantas são as empresas que usam mal o recurso que tem, fazem investimentos errados, gastam de forma equivocada, ou muitas vezes elas precificam errado um produto e gera ou excesso de material ou escassez de recurso, ou eles usam de forma equivocada o meio ambiente. É muito parecido como uma pessoa usa o seu próprio corpo físico, certo? Ou muitas vezes quando elas têm um fluxo de atividades, muitas vezes esses fluxos de atividades são extremamente exaustivos para as pessoas. Exemplo, né? É muito comum eu chegar em organizações e conversar com pessoas que estão lá há 20 anos, 30 anos, e a pessoa simplesmente só saber fazer uma determinada função. Então, ao longo de 20 e 30 anos, ela foi refém daquela estrutura. E aquilo, de alguma forma, cristalizou, limitou completamente a natureza física, anímica, espiritual dessa pessoa. E aí, naturalmente, ela, individualmente, aquele organismo se inclina para uma qualidade maior de doença, né? A nível de alma, né? Então, o processo é muito fácil de perceber quanto, muitas vezes, esses processos que as pessoas fazem, esse trabalho que as pessoas estão envolvidas no dia a dia, muitas vezes é muito danoso, é muito severo para a organização. Ela literalmente faz mal para as pessoas e faz mal para a convivência entre as pessoas. E aí a gente percebe no terceiro nível mais anímico. Então, por exemplo, o que seria uma organização saudável a nível de processo, né? O ideal a nível de processo é que as pessoas que vivem um determinado processo, elas tenham condições de influenciar aquele processo. Então, é muito comum uma pessoa chega dentro de uma organização e ela vai lá e, enfim, tem um estudo específico, ela vira e diz como determinada coisa deveria acontecer. Como uma conta tem que ser paga, como a limpeza de um prédio tem que acontecer, como a abordagem com o cliente tem que acontecer e assim por diante. Só que o ser humano que está dentro daquela função e daquele processo deveria ser o mais habilitado para poder dizer como aquilo tem que ser e como aquilo tem que desenvolver. Então, aí a gente fala de uma organização que é um pouco mais autogerida. Então, quando a organização ela não dá esse espaço para que as pessoas façam o desenvolvimento dos processos e trabalhem a melhoria dos processos, isso naturalmente é um indício de um ambiente mais doente ou, como oposto a isso, mais saudável. Tá? No nível anímico, né, da alma da organização, do nível de interação entre as pessoas, a gente percebe o quê? É muito comum dificuldade de comunicação, problemas, muitas vezes pequenos, virarem conflitos enormes, certo? Às vezes a gente vê lideranças extremamente desenvolvendo trabalhos com grupo com uma qualidade muito ruim, a partir de conceitos errados de grupo, de desenvolvimento, né? Então, tudo isso, de certa forma, é fenômeno de uma organização mais doente. O que se espera de uma organização a nível de saúde no que tange os relacionamentos? Conflito é extremamente saudável. Então, as pessoas precisam crescer e se desenvolver nesse aspecto, aprender sobre conflito e ter as conversas difíceis. As pessoas precisam ter um nível de igualdade em termos de fala dentro de um ambiente de trabalho, respeitando as hierarquias. Então, aí eu já puxo um pouco da constelação, e aí a constelação familiar sistêmica aplicada ao contexto organizacional, porque quando a gente não respeita as hierarquias dentro do ambiente, quais hierarquias são essas? Hierarquias de conhecimento, hierarquia de chegada, certo? Hierarquia, por exemplo, vamos supor, né, só para ficar claro, né? Vamos supor que a gente está falando sobre a história. A gente vai trabalhar um pouco mais a cultura, a identidade da organização. E aí, naturalmente, todo mundo vai participar disso. Mas quem tem hierarquicamente mais prioridade sobre essa questão são os mais velhos.
ou os com mais tempo de casa, porque eles viveram a história da organização. Eles passaram por aquilo, diferente de uma pessoa que pode chegar com todo o conhecimento do mundo, mas ter pouquíssimo tempo dentro de casa, entendeu? Então, nessa discussão, para que o ambiente seja saudável, isso precisa estar respeitado. Então, por exemplo, uma outra hierarquia que precisa ser constantemente respeitada dentro dos ambientes para que a saúde anímica de clima seja conquistada é, por exemplo, a hierarquia do saber. Então, por exemplo, a gente está numa reunião, num processo decisório coletivo, e aí, naturalmente, o dono da empresa sempre quer dar a cartada final sobre alguma coisa. Isso é um indício de doença. Porque o ideal é que, dependendo do assunto que está sendo tratado, tem pessoas que têm mais ou menos conhecimento sobre aquilo. E, naturalmente, essas pessoas, independente de uma hierarquia institucional ou societária, essas pessoas têm mais influência sobre essa questão. Quando isso não é respeitado, de forma inconsciente e sutil, isso pesa no ambiente, isso pesa nas relações, isso naturalmente abre espaço para uma doença a nível anímica, e se as pessoas não cooperam bem, isso desce, como por exemplo, se eu estou me sentindo mal emocionalmente, isso desce para o meu nível vital, isso tira a minha vitalidade. Numa organização, se as pessoas não estão interagindo, não estão se comunicando, elas não vão estar propícias a trabalhar junto, a se envolver em processos juntos. Então, por exemplo, tem uma empresa que eu interagi e eles estavam com um problema em que tinha um processo na empresa de criação de produto que envolvia 3 áreas, só que tinha um conflito dentro da empresa entre as lideranças desses setores. Então, você imagina a criação dos produtos como que não acontecia, entendeu? Então, é um pouco dessa imagem e, enfim, o que acontece a nível de clima organizacional naturalmente vai impactar o nível dos processos. E quando a gente olha para a cultura, para a identidade da organização, o que é uma organização doente e o que é uma organização saudável? Uma organização doente a nível de identidade é uma organização que tem aquela famosa plaquinha na parede, certo? Então, alguém foi lá e escreveu uma missão, visão e valores. Alguém foi lá e, enfim, falou algumas palavrinhas bonitas e aquilo, de alguma forma, está sendo imposta na vida das pessoas e no dia a dia, né? Então, não existe um olhar, não existe, em primeiro lugar, uma autopercepção, não existem espaços de avaliação e não existe um vivenciar esses valores, vivenciar a história, para, de alguma forma, ressignificar a história. Então, da mesma forma que um indivíduo, quando tem uma situação ruim no passado, ele vive uma situação ruim no passado, para que ele não crie um espaço de doença para si, ele precisa ir de encontro àquilo, precisa transformar aquilo. E muitas vezes, se ele não sabe o que é aquilo, ou ele não sabe o que está causando um desequilíbrio emocional ou dificuldade de discernimento das coisas, ele precisa... Voltou sem som. Voltou com som. Não, voltou com som, voltou com som. Agora eu tô escutando. Então, assim, só para completar essa imagem, se uma pessoa aconteceu alguma coisa no passado dela que foi muito traumático, muito difícil, ela precisa ter forças para ressignificar. Se ela não sabe, muitas vezes ela, por exemplo, chega numa situação social e ela se sente mal, o coração palpita, a cabeça fica super agitada, o organismo, né, acusa que algo está acontecendo. Mesmo sem saber o que aconteceu, ela precisa ir de encontro a isso, precisa ressignificar algo que está vivo. Mesma coisa é uma organização que viveu muita coisa, demitiu muita gente, fez muita coisa errada e não olha para isso, é um problema. Então é um espaço, é uma imagem de doença. Tá? Então, mais ou menos é isso. É muito interessante. A gente precisa integrar cada vez mais esse olhar realmente sistêmico e muito mais, até holístico, num sentido muito integrador da palavra mesmo, assim, do que é esse olhar que vai muito além daquilo que a gente olha hoje, que é um olhar muito mecanicista, é um olhar muito linear, é um olhar que ele não é humano, né? E que ele não entende a integração de tudo que existe, que vai um pouco além aí, realmente, do que é o homem como máquina, a empresa como máquina. Eu
planeta como máquina. E aí isso Uhum. acho que a gente acaba perdendo bastante do potencial de cura, né? Que tanto Uhum. vem das empresas para outras empresas, quanto das pessoas que fazem parte daquela organização, considerando sociedade, considerando o planeta. Então, acho que é muito incrível esse olhar. E a minha curiosidade, Lucas, é quando tu trabalha com essas empresas, como que se conduz esse processo para que isso Legal. possa acontecer? Show. Eu costumo dizer que um sistema, seja ele uma família, uma organização, um país ou a humanidade como um todo, ela só muda se de alguma forma a gente possibilitar que essas pessoas possam tomar consciência de si mesmos, Uhum. vivenciar a si mesmos, tá? Então eu sou um grande facilitador e ao longo do tempo eu vou criando espaço e aí a antroposofia é maravilhosa nesse aspecto, porque fornece um conjunto de conhecimento, por isso que é um caminho de conhecimento, tá? Para de alguma forma ajudar essas pessoas a perceber o que está acontecendo. Basicamente a gente percorre dois grandes caminhos, né? E eu vou facilitando isso a nível micro e a nível macro. É um caminho que é um caminho de compreensão do que está acontecendo. E aí, quando eu falo compreensão, é olhar o nível físico, o nível de processo, o nível das interações, o nível da identidade, ver a interdependência, a integração, a desintegração dessas coisas, o que está acontecendo que está abrindo espaço para uma doença desses campos, que mais tarde pode levar à falência da organização, a desencarnar, né, ao movimento de desencarnação, né? Ou o que, por exemplo, está acontecendo que abre espaço para um ambiente de saúde e de longevidade e de lucratividade, prosperidade da empresa. Então, eles vão começando a perceber, e é nítido, né? Quando você dá oportunidade para um indivíduo, para um grupo, se auto-observar, ele pode não fazer nada no momento, mas ver é mudar, né? Quando a gente se depara com uma situação e a gente não muda, é porque a gente profundamente não viu e não entendeu e não conseguiu discernir sobre aquilo. Mas no momento em que a gente vê que fica explícito, aquilo começa a incomodar, começa a incomodar, começa a incomodar. E aí a gente começa a percorrer um outro caminho, que é um caminho de realização, de ação, para de fato decidir aquilo que precisa ser feito a nível micro, não só cada um no seu caminho individual de desenvolvimento, mas também nos grupos e na organização como um todo, para que o sistema se reequilibre novamente. Uhum. Então, de forma mais específica, eu tenho encontros com os donos, tenho encontro com grupos específicos, tenho encontro com as lideranças, promovo encontros com a empresa como um todo. E aí, ao longo desses encontros, a gente vai acessando diferentes imagens e tentando entender e conectar essas peças desse quebra-cabeça que é super complexo e sistêmico, né? Uhum. Então, à medida que isso vai acontecendo, as coisas vão se desenrolando, né? E aí, naturalmente, os arquétipos ajudam porque, por exemplo, tem uma imagem da antroposofia que é a biografia, que ela ajuda a gente a entender o que seria um ser humano a nível de corpo, alma e espírito em cada etapa da vida, né? Em cada setênio, né? Porque a gente divide a vida em períodos de 7 anos, né? Uhum. E é a mesma coisa nas organizações, é muito parecido. Então, quando a gente entra numa organização, por exemplo, né? Eu entrei numa organização que é muito jovem, né? Muito nova, tem pessoas novas. E aí, naturalmente, os problemas que eles vão vivenciar são os problemas de uma empresa jovem, como, por exemplo, os problemas de um indivíduo mais jovem, né? Da mesma forma, os problemas, por exemplo, que uma empresa que tem muitos anos no mercado vivencia são muito característicos de um senhor de idade, entendeu? Então, quais são os desafios que uma pessoa mais idosa tem para lidar com toda essa complexidade, entendeu? Então, por exemplo, as empresas que hoje têm mais dificuldade de se adaptar à tecnologia são empresas, de certa forma, talvez um pouco mais antigas, com pessoas de outra geração. Porque as pessoas novas têm uma qualidade, já estão mais com uma identificação maior para essas coisas. Então, aí a gente vai fazendo os paralelos e dando a possibilidade deles se perceberem, entendeu? Então, em essência, é mais ou menos assim que acontece. O É. coração disso tudo, Gi, é
processo de tomada de decisão coletiva. Esse é o coração do meu trabalho, né? É dar a possibilidade das pessoas irem vivenciando uma tomada de decisão coletiva. Entendi. A gente seria realmente a questão de autorresponsabilidade coletiva para que o todo pudesse ser transformado. Super, super. Porque no fundo isso também é um sintoma. Por exemplo, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa ou aconteceu alguma coisa na vida da organização que ela não conseguiu se apropriar da sua realidade. Isso é também um sintoma, né? Então, naturalmente, o que a gente pode fazer de atividade, o que a gente pode promover de conhecimento, levar de conceito, de vivência e quais situações estão acontecendo dentro da empresa que a gente precisa que as pessoas vivenciem para, de alguma forma, se fortalecer em termos de autorresponsabilidade. Porque isso é natural do ser humano. O ser humano, ele é um ser em direção de autonomia e responsabilidade. Se ele não é, algo aconteceu e a gente precisa olhar para isso para garantir que essa situação seja reestabilizada para que o sistema se reintegre. Perfeito. É muito bom ficar escutando, assim, porque dá para, né, a gente começa enfim, a pensar em inúmeras possibilidades aí também de transformação para diferentes tipos de empresa e também a gente acaba como indivíduo associando, trazendo isso também para as nossas realidades, né? Super. E, Lucas, a gente tem os finalmente, eu até tô passando um pouco aqui do tempo contigo devido a essas questões que a gente teve de internet. Então, eu queria saber se tu tem, assim, antes da última pergunta, se tu teria algum canal do YouTube, livro, alguma referência para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre isso também. Show. Eu, por causa dessa situação toda, né, da pandemia, já era um projeto que eu tinha de alguma forma, criar esse espaço, né, seja no Instagram, no YouTube e até no LinkedIn, mas no LinkedIn eu não comecei ainda, para divulgar essas coisas e compartilhar um pouco desse conhecimento. Então, para quem quiser, tem o meu perfil pessoal mesmo do Instagram. E eu criei um canalzinho no YouTube que eu estou compartilhando de vez em quando uns vídeos. Lucas Abreu, esse nome vocês encontram. E de referência, eu traria também as outras consultorias antroposóficas, que são maravilhosas. São, sem dúvida, grandes influências para mim, com profissionais incríveis. Em primeiro lugar, a Sociedade Antroposófica, porque lá, de alguma forma, as pessoas vão acessar a antroposofia como um todo e os canais práticos onde ela está. E um conhecimento muito sutil e muito bacana sobre o mundo. E, de certa forma, é um conhecimento que afaga a alma, sabe? Que traz paz para a alma. E também as outras consultorias que eu indico super. Então, a Adigo Consultores, a Lumo e o IMO são 3 organizações e outras, mas essas que eu tenho bastante interação e estão fazendo um trabalho maravilhoso em várias empresas e é fantástico. Com profissionais maravilhosos. Acho que é bem legal das pessoas que estão nos assistindo aqui agora, depois no YouTube, né, possam ter acesso também a mais informações sobre isso. E também se sintam convidadas a conversar diretamente contigo, né, Lucas, para poder Com certeza. entender se daria para aplicar isso também na realidade delas. Com certeza dá, né? Mas enfim. Com certeza dá. Eu queria entender como que tu visualizas o futuro das empresas a partir desse olhar, né, antroposófico. De que forma tu entende essas empresas do futuro? E se é um futuro, e assim, independentemente da tua visão de futuro, se esse futuro ele vai ser possível no curto ou no longo prazo? Ótima pergunta. Esse futuro é só longo prazo. Na verdade, eu vou recomeçar. Né? Esse futuro depende para quem que a gente está falando. Né? Para ser humanos conscientes e pessoas que realmente estão na busca e estão na trilha, esse futuro é curtíssimo prazo. Porque todos esses conceitos podem ser vividos hoje. Tá? Tem 3 princípios que são 3 princípios de ouro que eu considero que estão por trás de todo esse processo. É liberdade a nível de expressão cultural e espiritual, igualdade a nível de direitos e deveres e fraternidade econômica. Liberdade a nível de cultura e espiritualidade é eu realmente perceber que todo ser humano é completamente diferente entre si, completamente diferente, são expressões individuais que precisam se sentir livres para se colocar no mundo.
Só que mesmo que a gente é completamente diferente entre si, ao final somos todos seres humanos e a gente precisa seguir os mesmos direitos e os mesmos deveres, respeitando as hierarquias, que são hierarquias espirituais, essas lógicas que a constelação nos apresenta com tanta qualidade. E quando a gente construir uma base de liberdade individual e igualdade a nível de direitos e deveres, é natural que a gente seja fraterno com aquilo que a gente conquista. Porque a gente percebe que a gente não é dono do conhecimento que a gente tem e muito menos dos recursos que a gente se utiliza para fazer com que o dinheiro chegue até as nossas vidas, né? Então a gente precisa ser fraterno economicamente. Então isso já pode ser vivido a nível individual por qualquer pessoa, né? A nível organizacional, a gente está caminhando e tem pessoas muito boas buscando essa transformação e naturalmente isso está cada vez mais próximo, mas infelizmente a gente vem e vê uma grande mega tendência acontecendo, que é uma individualidade muito grande. O eu do ser humano está se fortalecendo e hoje ele está numa fase do ego, né? Então, isso ainda vai se intensificar um pouco. E aí, naturalmente, a gente caminha para um cenário que a espiritualidade chama da guerra de todos contra todos, né? E, naturalmente, isso vai acontecer. A gente está começando a ver o início disso, porque esses polos, eles se inverteram, né? Então, não só nas organizações, mas na sociedade, a grande doença é porque, de alguma forma, o que deveria ser liberdade a nível de pensamento e espiritualidade, igualdade a nível de sentimento e interação, direitos e deveres, e fraternidade a nível de ação e econômico, ele se inverteu. Então, a liberdade deu lugar, aqui no campo da cabeça, à igualdade. Então, eu não aceito aquilo que não seja igual a mim, a nível de verdade e de expressão, e aí todos os fanatismos passam a surgir. Eu não, no nível do meio que deveria ser a igualdade, tá a fraternidade, ou seja, eu não aceito que os meus inimigos, né, para os meus inimigos nada e para os meus amigos tudo, eu sou fraterno com quem eu gosto, né, e isso a gente vê muito claro em várias situações políticas e sociais. E o que deveria ser fraternidade econômica tá a liberdade econômica. Tudo é possível para você enriquecer e prosperar, desde destruir um meio ambiente até destruir a dignidade humana de um outro ser humano, né? Então, isso aos poucos a gente vai construindo dentro das organizações, mas esse, infelizmente, é um caminho um pouco mais de médio e longo prazo. Mas aos poucos a gente chega lá, de realmente possibilitar que essas coisas aconteçam. E aí, só trazendo um pontinho, por exemplo, dentro desse trabalho, como é que esses princípios acontecem? Lembra que eu comentei com você que o coração desse processo é um caminho de tomada de decisão coletiva? Então, quando a gente entra numa tomada de decisão, todo mundo junto dentro da empresa, e é literalmente todo mundo junto, a gente possibilita, cria um espaço para que as liberdades, as individualidades se expressam, e aí, naturalmente, a gente busca incentivar e apoiar para que isso aconteça. Naturalmente, tem muito medo, tem muito receio, tem muitas coisas a nível organizacional que impedem isso acontecer, mas a gente cria espaço para que isso seja cada vez mais intenso. Sempre a gente busca criar um espaço de igualdade em termos de direitos e deveres, de fala, de participação, né? Para que realmente a decisão seja de todo mundo. E, naturalmente, o que sai como resultado, uma ação que saia, é naturalmente uma ação mais fraterna, porque não vai ser só para benefício de uma única pessoa, mas vai ser para benefício de todo mundo junto, dentro de uma organização. Porque uma organização saudável é uma organização que cuida das pessoas e é saudável para as pessoas também, né? Então é isso. Maravilhoso, Lucas. Super alinhado às novas economias que também tá todo mundo falando bastante. A gente também fala bastante na Amazon, né? Sobre economia do feminino, economia regenerativa, colaborativa, compartilhada, circular, enfim. E aí a gente entendendo melhor agora de antroposofia, de toda a questão de desenvolvimento organizacional, e individual, tendo essa visão sistêmica, tendo essa visão mais holística, tendo essa visão da constelação também, a gente consegue de fato entender que não nos faltam ferramentas para que a gente possa estar alinhado aos nossos ideais de um mundo e de uma economia melhor e mais saudáveis, né? Basta que as empresas sintam-se cada vez mais convidadas a
a integrarem isso para as suas realidades e que, claro, isso vai começar com os líderes, né? Transformando aqui mente, coração e mãos, né? Como diz o nosso querido Satish Kumar, que é do Exatamente, College, exatamente. né? Então ele sempre fala mente, coração e mãos. Então você precisa estar integrado de fato para você incorporar e entregar uma transformação verdadeira. E eu acredito muito nisso. E vejo muita conexão aí entre tudo que tu trouxeste e também as nossas ferramentas dentro da Biomimética. Lucas, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade na troca e na condução de toda a nossa conversa. Realmente fiquei muito feliz e muito honrada de te ter aqui. Muito obrigada mesmo. E eu agradeço também a todo mundo que nos acompanhou. Que bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, Virgi. Obrigado demais o convite. Um Obrigada. prazer. Obrigada, Lucas. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, Tchauzinho. pessoal. Obrigado. Obrigada.